Muito boa noite, prezados companheiros. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo e Vida. Programa esse que tem a realização do Grupo Cairbar Schutel de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba e também o apoio do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz. Vamos então à nossa vinhetinha para o início da nossa tarefa de hoje. Então, antes de fazermos a apresentação do nosso convidado da noite, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, primeiramente agradecendo-lhe pela oportunidade que nos concede, que nós possamos, na noite de hoje, oferecer o melhor que há em nosso coração, em prol da divulgação da doutrina espírita. Pedimos em especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel e ao nosso querido André Luiz, com os demais trabalhadores da espiritualidade, que possam nos intuir e nos ajudar em tudo que aqui for deliberado. Pedimos o amparo ao nosso companheiro, convidado da noite, que ele esteja amparado pelos seus benfeitores amigos, para que as suas palavras possam tocar os nossos corações e até mesmo o coração de todos os desencarnados que, porventura, tenham a liberdade e o merecimento de também compartilhar deste encontro e deste momento. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje, que assim seja. Então, nós estamos hoje recebendo o nosso companheiro César Sátiro Santos, que é conferencista espírita, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, na cidade de Sherbrooke, é isso mesmo? Isso mesmo. No Canadá, é professor de Química e mestre em Ensino de Ciências. É autor de 2 livros didáticos. Um é O Rico ou Pobre, uma questão de educação. E o outro, Ensino de Ciências, abordagem histórico-crítica. Ambos os livros são da editora Autores Associados. O nosso querido César tem a sua página no Facebook, que se chama Na Visão Espírita, e também tem um canal no YouTube, onde apresenta as suas abordagens a respeito da doutrina, que é César S. Santos. Depois o próprio César vai repetir para nós, para que fique gravado aí para os nossos companheiros. César, uma boa noite, fico muito feliz e muito grato pela sua bondade em nos atender, e seja bem-vindo ao nosso encontro. Boa noite, Davi. Eu que agradeço, me sinto honrado pelo convite, é uma alegria participar, sobretudo quando você invoca Cairbar Schutel, que é um espírito muito querido e que, até onde nós temos sentido e percebido, tem também nos auxiliado, né, na abertura destas novas fronteiras aqui na América do Norte. Então, eu que agradeço, é uma alegria participar e estar com vocês. Que bom. César, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, hoje nós vamos começar a falar a respeito do Centro Espírita. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência como presidente de um Centro Espírita no Canadá, diferente do nosso querido Brasil. Pois é uma experiência nova, né, porque o espiritismo eu conheço já há bastante tempo, a vivência nas casas espíritas do Brasil também, nós tivemos uma longa vivência, né, no interior de São Paulo, em Catanduva, mas é uma experiência nova. Eu sei que há pessoas aqui no Canadá que já estão há mais tempo, que têm uma vivência diferente da nossa, mas é um aprendizado, Davi. Nós estamos aprendendo, estamos descobrindo, estamos conhecendo
nós vamos vendo que há uma cultura local, nós precisamos entender como essa cultura funciona, nós temos que descobrir como falar com a população daqui, não é a mesma coisa que falar com a população no Brasil, ou na América Latina, de um modo geral, que as pessoas estão muito habituadas à religião, à Bíblia, ao Novo Testamento, a palavras como Jesus, Evangelho. Aqui há uma outra cultura, uma outra lógica de funcionamento, né, da sociedade. Nos anos 60, aqui teve o que eles chamam de Revolução Tranquila, a igreja, todo o poder que a igreja tinha sobre a sociedade foi afastado, né? E isso acabou criando uma nova geração. Essas duas últimas gerações que nós temos são gerações que não foram educadas dentro da igreja. Então, a gente vai vendo aqui, por exemplo, igrejas fechando, né, igrejas católicas fechando, virando restaurante, sendo vendidas para, né, o setor imobiliário. Então, é uma realidade diferente. Nós estamos descobrindo como é que nós vamos, né, e nós estamos medindo os passos, né, é preciso uma certa ousadia. Eu sinto isso, por exemplo, pela influência, né, desse grande divulgador, que foi Caibar Schutel. Nós sentimos que eles nos inspiram a ter um pouco de ousadia. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o bom senso, né, de medir, de saber como se dirigir a essas pessoas, a essa realidade. Mas, num certo momento, nós temos que ter consciência que, assim como qualquer outro divulgador que vai para uma região que não conhece aquela mensagem, você tem que ter a ousadia de comunicar a mensagem, né? Porque senão não tem sentido, né? E quais os trabalhos que hoje, porventura, você já tem aí formado no Centro Espírita Chico Xavier? Então, nós começamos, mesmo antes da pandemia, né, conversamos com alguns amigos, muitos se sentiam isolados, porque são espíritas, mas não tem centro espírita na cidade em que moravam. Então, muitos meses antes da pandemia, nós começamos um evangelho online. Então, ele já tem mais de um ano, né, que nós realizamos, começamos em 2019, e já tem mais de um ano que nós realizamos, e pessoas, no fim, acabaram participando pessoas aqui do Canadá, do Brasil, do lado inglês, né, brasileiros que estão lá do lado inglês, e nós deixamos essa atividade em português, mas nos sábados de manhã, por exemplo, nós iniciamos os estudos em francês. Então, para francofônicos, nós temos na sexta-feira, às 6 horas da tarde, no horário daqui, às 20 horas no horário do Brasil, os estudos da doutrina do Livro dos Espíritos. No domingo, normalmente, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, na quarta-feira, os estudos de mediunidade, né? Tínhamos em funcionamento o grupo mediúnico, mas agora nós vamos talvez ter que interromper por causa da pandemia, mas temos o grupo mediúnico funcionando, e estamos trabalhando, né? Aos poucos, queremos começar a evangelização infantil, mesmo que seja online, enfim, né? Nós, agora para o Natal, nós estamos fazendo campanhas para ajudar algumas famílias aí no Brasil, em parceria com algumas pessoas lá em Catanduva. Queremos fazer uma campanha também de divulgação mais intensa na internet, temos as páginas em francês. Estamos trabalhando. Agora nós queremos intensificar o trabalho em francês, né, com vídeos no canal do YouTube que você falou agora de pouco. Eu já tenho uma série de vídeos em francês que nós produzimos. Temos o site do centro, né, www.chicoxavier.ca, que está em francês, mas vai passar para o português e para o inglês também, logo, logo. E estamos trabalhando. O objetivo é levar a doutrina espírita para o público que não a conhece, né,
para que mais gente possa ter acesso, principalmente nessa época, né, Davi, que nós estamos vivendo, que é uma época bastante, eu acho que nunca foi tão necessário o conhecimento espírita como agora, né? E só para ter uma noção assim mais clara, o centro existe fisicamente também. O centro existe fisicamente e existe virtualmente. Tá? E fisicamente ele tem assim uma frequência grande ou como é que Não, você não vê? somos ainda um centro pequeno, né? Nós temos um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, né? E alguns canadenses, poucos ainda, e virtualmente estão começando a chegar, porque nos estudos em francês, nós temos gente, inclusive, da França. Então, nossa intenção é acelerar esses estudos em francês, né? Nós, inclusive, colocamos no sábado de manhã, de modo a poder atender o público que vive na Europa, né? Porque tem 5 horas de diferença. Então, se nós colocássemos às 7 da noite, já seria muito tarde. Então, nós resolvemos colocar de manhã, e nós temos pessoas participando da França, pessoas aqui do Quebec, e temos os brasileiros daqui e da França, que também são convidados, né? E são os que falam francês, vivem aqui no Quebec, participam conosco, que participam também do nosso grupo. É abrir fronteiras, Davi, isso é abrir fronteiras, né? Eu me inspiro muito no trabalho do Caibar Schutel, quando foi para o interior de São Paulo, Caibar Schutel, Batuíra e tantos outros, né? Numa época em que não era fácil ser espírita, né? E que você tinha que assumir isso com muita coragem, porque você era o patinho feio da cidade, né? Então, hoje nós estamos na internet, hoje nós estamos falando publicamente, né? Nós temos mas não foi sempre assim. E aqui as pessoas nos olham meio, né, como se estivesse olhando para um maluco, né? Quem que é esse sujeito, né? Falando de Jesus, o que é esse negócio de espiritismo? Mas é normal, a gente sabe que numa conversa que eu tive com o Orson algum tempo atrás, eu falei, né, meus filhos têm amigos que não sabem quem é Jesus, quem é Maria, ou se sabe muito pouco, né, não tem noção nenhuma, porque são gerações onde eles afastaram toda a influência da igreja e acabaram criando um vazio moral muito grande. Esse vazio moral nós estamos sentindo o efeito dele no momento de crise. As pessoas não têm solidez, as pessoas acabam todas deprimidas, as pessoas acabam dependendo de remédio, de psiquiatras. O Canadá é um dos grandes consumidores de remédio de depressão do mundo. Então, o que é isso? É sintoma já, né? Isso é sintomático do vazio espiritual que se criou. Então, nós respeitamos, logicamente, a experiência social que eles estão fazendo, né, de viver sem Deus, mas nós sabemos onde isso leva, né? Acaba mal. O Centro Espírita Chico Xavier é o único na cidade? É o único na região. Na região. E no Canadá, em geral? O Canadá, aqui no Quebec, nós temos um em Montreal, não, dois ou três, talvez, em Montreal. Tem um que é o que eu mais tenho contato, né, que é o Justiça, Amor e Caridade. São os nossos amigos lá, o Nino e o André e todo o pessoal. Em Quebec, nós temos, né, um casal amigo também, que tem um centro lá há muitos anos. E aqui na região de Estrie, que é a região onde eu estou, que é uma região muito grande aqui no Quebec, somos o único centro. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente divulgue cada vez mais, né? E no Canadá todo, você vai ter aí coisa de 20 centros espíritas inscritos no Conselho Espírita Canadense. Talvez tenham outros grupos caseiros, por exemplo, né, de pessoas que se reúnem, mas que não estão oficialmente legalizados, né? O nosso centro existe legalmente, inclusive, para a lei do Quebec, né?
canadense. Ele é um centro legalmente constituído, com um conselho, uma direção, né, um grupo de pessoas que assumiram essa responsabilidade coletivamente. Então, no Canadá todo, né, que é um país enorme, você deve ter aí uns 20 grupos constituídos oficialmente. Bacana. Eu queria pular um pouquinho dessa parte da doutrina e queria ir lá nos seus 2 livros que já foram publicados, né? E um deles é o Rico ou Pobre, uma questão de educação. Por que rico ou pobre é uma questão de educação? Eu queria que você explicasse isso. Esse livro eu sou, na verdade, coautor, né, com a minha esposa, Giovana, que é professora de matemática e também tem um mestrado na área de ensino. E esse foi um projeto interessante que nós fizemos, que acabou virando o mestrado dela, né, na área de educação financeira, e que depois o professor Demerval Saviani esteve na banca, né, esteve na minha banca, nós conhecemos ele pessoalmente, é um grande educador brasileiro, e ele nos convidou para publicar, né, os 2 livros, tanto o meu, da minha tese de mestrado, quanto da minha esposa. E esse, especificamente, da Giovana, eu não aproveito aqui para fazer propaganda, não, mas recomendo fortemente, porque esse livro, ele muito da nossa pobreza, vem da nossa ignorância de como funciona a matemática financeira. E é interessante esse livro, Davi, porque ela vai mostrar, ela fez a parte matemática, eu fiz a parte escrita, né? Então, lá tem histórias, por exemplo, como no Brasil a gente tem juros muito altos, né? E agora caiu um pouco, mas nós temos juros muito altos. E você pode ter aí um cartão de crédito, pode ficar em 450% ao ano. Mas as pessoas não sabem o que é juro composto. E aí nós começamos a mostrar para os alunos, né? Nós começamos a mostrar como é que você pode guardar dinheiro e como é que você pode se endividar muito fácil com juros compostos, né? E aí foi muito bacana, porque ela pegou, por exemplo, exemplos como uma pessoa que fuma, e ela fuma um maço de cigarro por dia, esse maço custa tanto. Se você pegar esse cigarro e colocar aquele dinheiro numa aplicação de 1% ao mês, como era na época que nós publicamos o livro, aí nós fazíamos os cálculos, por exemplo, uma pessoa que começa a economizar, ao invés de fumar, começa a economizar a partir dos 20 anos, aos 40, você pode ter coisa como 1 milhão na conta, entendeu? Então, ela começou a fazer cálculos desse tipo para mostrar para a garotada como é que muito da nossa pobreza vem do fato de que a gente se endivida, né, não sabe economizar, não conhece como funciona as finanças. Então, foi um trabalho muito bonito. Nós fizemos um trabalho experimental, né, ensinando as pessoas na prática, e depois transformamos isso num livro que foi publicado pela editora Autores Associados de Campinas. É um projeto muito bonito. E muito da nossa riqueza e pobreza está ligada à nossa ignorância, assim como muito da nossa felicidade e infelicidade está ligada à nossa ignorância quanto às leis espirituais. Conhecer o que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, por exemplo, não é algo simples, faz toda a diferença para a nossa situação de vida, né? Para o nosso bem-estar espiritual. Então, o livro está em português, Márcia. Nós publicamos em 2007, se eu não me engano, e ele é editado ainda, eu vi outro dia na Amazon, e é muito interessante, porque ensina de um jeito simples, né, como é que você pode usar os juros compostos para economizar. Uma mãe, por exemplo, a Giovana fez cálculos mostrando que uma mãe que começa, quando o filho nasce, ela começa a pôr R$20 por mês na conta dele, 30, 40 reais na conta dele, pode começar numa poupança, depois que juntar um pouco, passa com uma aplicação de renda fixa. Em alguns anos, essa criança, quando chegar aos 20 anos de idade, ela pode ter uma fortuna no banco, né? E aquilo custou um pouquinho por mês. Mas é porque nós não conhecemos os juros compostos, por exemplo, né? Então, é
é um trabalho de educação, e nós achamos que um trabalho, era um jeito de ajudar a população do nosso país, e muitas vezes é tapeada, né? Porque você vai comprar uma geladeira, o cara fala, você paga um pouquinho por mês, 2 anos, mas aí você vai fazer a conta, a gente fazia essa conta com a meninada, né? Você tinha pago 2 televisões, 2 bicicletas, né? Então, o carro, então, você vai pagar 2 carros, que é um absurdo, né? Porque eles vão dividir aquilo, né? E você não percebe. E o outro livro, Ensino de Ciências, Abordagem Histórico-Crítica. Esse é um livro que reflete o meu trabalho de mestrado, né? E eu tento mostrar para os professores como é que a gente pode usar a realidade para ensinar, né? Como é que você pode ensinar ciências usando a realidade. Então, ciências não é uma coisa só conceitual, abstrata, mas ela é uma coisa ligada à realidade. Você tem que ser capaz de lidar com a realidade e talvez a partir da realidade você vai ensinar. Então, por exemplo, eu posso ensinar química no interior de São Paulo, eu posso ensinar química a partir da realidade das usinas de cana. Né? Então, o que é a usina de cana, o que é o álcool, como é que é a produção, o que é a poeira que eles jogam no ar, como é que a gente pode usar, por exemplo, a matéria orgânica que está sendo produzida por essa usina, de maneira a não sujar as cidades, o que são os compostos orgânicos que estão ali, enfim, né, nós podemos ensinar ciência a partir da realidade. Então, basicamente, o meu trabalho de mestrado foi isso. Porque a gente tinha uma reclamação muito grande, né, Davi, de que a gente ensina sempre visando vestibular. E a meninada reclamava mas para que eu uso isso? Então, esses 2 trabalhos que nós fizemos tinham um pouco essa linha, né, que era levar o conhecimento teórico para a realidade das pessoas. Porque você estuda matemática, mas para que serve? Né? É como se a gente estudasse espiritismo teoricamente, para que serve? Então, não, peraí, se aplica na tua vida, se aplica nas tuas relações, ou se aplica no teu dia a dia. E o conhecimento científico é a mesma coisa, né? Ele é muito concreto, ele nos ajuda a tomar decisões, a pensar, a planejar, a priorizar as coisas. Então, se você é alguém que estuda, que faz cálculos, por exemplo, que sabe cálculos de base, você pode decidir, né, coisas que uma pessoa que não sabe não pode. Então, a meninada vai estudar função na escola, né, mas não sabe que são 2 variáveis que caminham junto, né? Por exemplo, se você aumenta a quantidade de tempo de estudo, você pode melhorar a quantidade de rendimento da tua família. E aí a gente foi tentando mostrar, né, que o conhecimento tem uma dimensão prática muito grande, ao ponto que quem controla esses conhecimentos controla o mundo, né? Por exemplo, quem controla os conhecimentos de finanças, eles controlam a nossa vida. Né? E nós não temos ideia disso. Vamos repetir o nome dos 2 livros? A pedido aí da nossa. Pode falar você mesmo, então. O primeiro deles é o Rico ou Pobre, uma questão de educação. Rico ou Pobre, uma questão de educação. E o segundo é o Ensino de Ciências, Abordagem Histórico-Crítica, da editora Autores Associados. Depois, no final, nós voltamos a repetir de novo. Podemos passar. Agora vamos entrar direto na nossa doutrina, juntando tudo isso aí. Eu sempre, desde que eu comecei a frequentar a casa espírita, eu sempre vi muita gente, não vou dizer que é criando um atrito, mas criando assim uma certa discussão no sentido de dizer, olha, a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia ou é uma religião? Queria que você falasse um pouquinho disso. Ela é uma doutrina, e o termo doutrina implica estas 3 coisas. Né? Então, ela é as 3 ao mesmo tempo.
né, mas em momentos diferentes. Mas é impossível você falar de espiritismo e não abordar os 3 aspectos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você fala de reencarnação. Existe, se você pega o capítulo 4, 5 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz todo um trabalho filosófico ali. Muito interessante, porque ele diz, olha, imaginemos que os espíritos não nos tenham dito nada. Nós não podemos esquecer o contexto, né? Nós estamos na França, racionalista, ateia, odiando a religião, e lá aparece um sujeito falando de reencarnação. Né? Eles viraram do avesso, né? Como eles dizem aqui. E ele diz, suponhamos que os espíritos não tenham dito nada, e nós pegamos a reencarnação como uma hipótese. Ela é mais justa ou não do que o que nós conhecemos? E aí ele começa a fazer todo o raciocínio, filosofia. Mas a reencarnação, se ela existe, filosoficamente ela está correta, ela tem uma implicação para a nossa vida. Então, a moral passa a ter sentido, aspecto religioso. Eu não tenho como falar de reencarnação e ignorar o fato de que o que eu faço tem consequências. Então, o que Jesus falava tem lógica. Porque se você tirar a reencarnação, por que eu devo amar meu inimigo e não eliminá-lo? Por que eu devo ser bom? Qual é a razão? Não tem razão nenhuma. Se você tirar a reencarnação, o evangelho perde sentido. E foi um erro da igreja ter tirado a reencarnação no século IV, V. Né? Condenaram Orígenes, que era um pai da igreja, é considerado até hoje um pai da igreja, mas ele foi condenado no Concílio de Constantinopla. Nós temos, então, um aspecto, ok, então nós podemos falar da reencarnação filosoficamente, podemos falar religiosamente, mas o que é exatamente a reencarnação? Como se processa? E aí você pega André Luiz, né, no Missionários da Luz, e ele vai explicar as etapas da reencarnação cientificamente, porque para ler aqueles capítulos do Missionários da Luz, você precisa de um dicionário de biologia. Porque é ciência pura. Então, é impossível você falar de espiritismo e não abordar esses 3 aspectos. Não seria como você mancar de uma perna, você não tem como. Fica sem sentido a doutrina. Por isso que quando algumas pessoas falam, né, que não em alguns lugares do mundo vão dizer que a gente prefere enfatizar a ciência. Em outros lugares você pode enfatizar a filosofia, em outros a religião. Idealmente, nós devemos lembrar que as 3 caminham juntas, né, dentro do espiritismo. Aliás, o espiritismo é maravilhoso nesse aspecto, porque ele é a primeira doutrina filosófica, moral, capaz de dialogar com a ciência. Eu não conheço outro. Capaz de dialogar com a ciência, e a doutrina espírita, ela vem sendo confirmada pela ciência. E eu acho muito interessante que alguns irmãos nossos festejam isso. Sim, nós precisamos da ciência, nós precisamos que ela confirme as coisas, mas nós estamos 160 anos na frente. Allan Kardec foi um homem visionário, Allan Kardec foi um homem que entendeu as coisas. Ele é um gênio, e é um gênio de profunda humildade, isso que nos toca profundamente. Allan Kardec foi capaz de se esconder para que brilhasse a luz do Cristo, para que brilhasse a luz da doutrina. Mas ele era um gênio. Então, assim, nós poderíamos falar, se você quiser, a gente pode ir adiante na parte científica, por exemplo, tem pesquisa sobre a prece, pesquisa sobre reencarnação, mas a gente precisa pôr tudo isso em contexto, porque a doutrina, eu considero que nós estamos muito na frente, a ciência tem que caminhar muito para chegar onde a doutrina está. Vamos falar um pouquinho dessa parte científica da doutrina. Com prazer. Acho muito importante, porque, na verdade, se nós formos assim olhar algumas lives que acontecem hoje em dia no YouTube, no Facebook,
é um assunto muito pouco abordado, né? Essa parte científica da doutrina, né? E eu acho que ela é importante, muito importante. Não tem dúvida. Há trabalhos hoje, Davi, muito bonitos. Por exemplo, nós temos que homenagear aqui, provavelmente, essa pessoa que é uma pioneira no Brasil, né, que é a doutora Marlene Nobre. Ela é pioneira nesse aspecto, porque ela começa a trabalhar, né, sob a inspiração de Dr. Bezerra e a orientação do Chico Xavier. Ela começa a criar as associações médico-espíritas, sendo ela mesma uma médica, e ela começa a fazer contatos na Europa, nos Estados Unidos e pelo mundo afora, para justamente estimular a formação dessas associações. Então, hoje, nós temos no Brasil um discípulo da doutora Marlene Nobre, que é o Décio Iandoli Júnior, que está fazendo um trabalho muito bonito para mostrar como a ciência moderna, na área médica principalmente, está se aproximando dos conceitos espíritas. E ele conta coisas muito interessantes, né? Por exemplo, um médico inglês que trata uma paciente que, num certo momento, ele percebe que ele está falando com uma outra pessoa. E aí ele começa, ele para de brigar com a paciente, dizendo, olha, por que você está falando comigo como se fosse outra pessoa? Ele começa a tratar aquela pessoa. Então, ele está fazendo uma sessão de desobsessão sem saber. A partir do momento que ele trata aquela pessoa, que na verdade é um espírito influencial naquela moça, a moça volta ao estado normal, se cura, e ele, a partir daí, começa a prestar atenção nisso. Ele vai para um congresso espírita, onde estão esses médicos espíritas brasileiros, e eles começam a rir, porque eles falam, bom, talvez você não tenha ideia do que você está fazendo, né? E aí eles vão recomendar a esse médico que leia André Luiz, e ele pensa que André Luiz é um cientista encarnado que publica em revistas, né? Ele vai procurar e não acha. Então, esse é um caso para ilustrar, mas tem muitos outros. Eles estão estudando a mediunidade. Aqui no Canadá tem um cientista muito conhecido, que é o Dr. Mario Beauregard, que é um cientista, um neurocientista. Nos Estados Unidos, nós temos vários trabalhos interessantes que estão saindo, inclusive tem um que é um doutor neurocirurgião da Universidade de Harvard, que teve uma doença, não me lembro agora, a doença é um tipo de meningite, e ele entra em coma durante uma semana, e ele vive, né, aquelas experiências de morte iminente, que eles chamam, né, ou de quase morte, como nós falamos no Brasil, e é um cirurgião de Harvard, que volta e escreve, né, escreveu 2 livros, inclusive já estão publicados no Brasil, se eu não me engano, e são aproximações da ciência, né? Nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, a IANDES, que é uma associação que estuda estes casos de morte de pessoas que foram ressuscitadas. E essa associação existe no Brasil, existe na França, existe no Canadá, tem aqui no Quebec. Eles estão fazendo pesquisas no mundo inteiro. E o resultado dessas pesquisas é sempre concordante com a doutrina espírita. Eu vou me lembrar já, Márcio, já te passo. Heber Alexander, se não me falha a memória. Heber Alexander. Mas eu vou confirmar aqui daqui a pouco e eu te passo com certeza. Esse neurocientista, ele é um caso, porque assim, parece que Deus escolhe, né? Se é o Joãozinho ali da esquina, tudo bem, né? Não tem repercussão, porque ou se é o César, ou, né, o fulano, né, o Pedro, nós somos pessoas simples mortais, né? Mas um sujeito é professor de neurocirurgia de Harvard. E lá você tem uma morte, que você é mantido vivo, morte cerebral, teu cérebro para completamente, e o sujeito volta contando que encontrou fulano, encontrou Beltrano, falou com ciclano,
E esses casos são maravilhosos, porque você vai ver experiências que vão comprovar aquilo que a doutrina espírita está falando. Allan Kardec falava, por exemplo, um espírito pode estar em 2 lugares praticamente ao mesmo tempo. E essas pessoas, nesses momentos de transe, de morte aparente, dizemos aparente porque elas voltam, são ressuscitadas, mas elas ficam mortas por minutos, né? Alguns chegam a 5 minutos. Teve casos de 7 minutos. E se estranha até que não tiveram danos cerebrais. Essas pessoas acabam contando coisas extraordinárias, tanto boas quanto horríveis, né? Há um caso na França, por exemplo, que eu me lembro, um senhor que era um alcoólico, ele batia na esposa, batia nos filhos, a vida da família era um inferno, né? E ele toda vez que brigava com a esposa, ameaçava de se matar. E um dia ele se mata. Ele faz lá não lembro como foi o processo que ele fez, mas ele vai parar no hospital morto e é ressuscitado. E quando ele volta, ele só chorava. Chorava, 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 chorava. E aí aquilo que André Luiz descreve nos livros dele, do umbral, é exatamente o que ele descreve. Ele fala, eu estava lá e eu vi criaturas horríveis. Ele chama aquilo de inferno, porque ele é católico. Então, são experiências... exatamente, Dr. Heber Alexander. Obrigado, Giovana. Então, ele é alguém que... Esses estudos, por exemplo, são muito ricos, né? Então, no mundo todo hoje... E quais são as conclusões desses estudos, Davi? As conclusões são conclusões tão avançadas que chegaram ao ponto agora de nós termos 200, 300 cientistas, se eu não me engano, já chega a 300, que, liderados pelo Dr. Mario Beauregard, que tem livros, inclusive, publicados no Brasil, se eu não me engano, já está traduzido. Ele é alguém que comanda um grupo hoje de cientistas, a partir com outros, né, da Universidade do Texas, da Virgínia e outros lugares do mundo, da França. Eles assinaram agora um documento, né, um abaixo-assinado, criando o que eles chamam de o paradigma pós-materialista. Então, eles não ousaram ainda chamar de espiritualista, mas chamaram de paradigma pós-materialista, para dizer que dessas experiências que eles têm feito e desses conhecimentos todos que têm saído dessas experiências de quase morte, estudos sobre a prece, sobre a meditação, as conclusões que eles chegam, por exemplo, é que a nossa consciência não está limitada pelo nosso cérebro. Parece que nós espíritas já tínhamos uma ideia disso, né? Já faz 160 anos. Mas, maravilhoso, a ciência está confirmando, está chegando. Por exemplo, a nossa consciência não só não está limitada pelo nosso corpo, como ela influencia a matéria. E pode mudar a realidade. Mas é outro conhecimento que nós já temos. Ela é não localizada. De onde eles tiraram isso? Isso combina com a química e física quânticas, né? Um elétron tem a probabilidade de estar aqui e na China ao mesmo tempo. É uma probabilidade. Um espírito pode estar aqui e instantaneamente estar neste exato momento, eu tenho certeza, Davi, nós temos espíritos que estão aí com você e aqui comigo, o mesmo. Né? Então, por quê? Porque é simplesmente uma questão de pensamento. No momento que ele pensa e fala, deixa eu falar para o Davi e perguntar tal coisa para o César. Deixa eu falar para o César responder tal coisa para o Davi. Simplesmente ele precisa pensar em estar com você, que ele está com você. Então, a consciência é não localizada. Mas de onde eles tiraram isso na ciência moderna? Tem pessoas que morrem, a moça morreu, ela sai do corpo, ela diz, vi meu corpo, vi os médicos tentando me ressuscitar, pensei na minha mãe que mora na Flórida, a 1.000 quilômetros de onde eu moro, e instantaneamente eu estava com a minha mãe. Mas aí a gente poderia falar assim, ela está delirando, né? Isso foi um sonho. Mas ela fala, eu estive com a minha mãe estava falando com a minha tia.
E ela falou tal, tal e tal, e a minha tia respondeu tal, tal e tal. E aí, quando ela volta e conta isso, o pesquisador fala, minha senhora, a senhora estava conversando na hora tal, que ela fala, a senhora estava conversando com a tia dela? Estava. O que a senhora falou? Falei isso, isso e isso. Então, a consciência é não localizada, porque o teu corpo está ali morto. Aquela pessoa pensou na mãe que está a 1.000 quilômetros dali, ela está instantaneamente ao lado da mãe. Então, a doutrina vem nos falando isso há 160 anos, mas é muito bonito, porque nós vamos vendo que a ciência vai confirmando aquilo que Allan Kardec já antecipou para nós todos há 160 anos. Então, a ciência espírita está começando a se desenvolver. Sim, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, excelente, Marina, é muito boa lembrança. Outro trabalho, né, que está sendo feito, que é muito bonito. E você vai vendo que eles estão criando, por exemplo, que é a Universidade do Espírito, né, que ele criou, e é um trabalho belíssimo, porque você vai formar profissionais da saúde para interferir, né, para intervir em situações de doenças, para identificar se é uma obsessão, para identificar se o problema que a pessoa tem, uma fobia, por exemplo, pode ter um quadro de reencarnação, né, é um problema reencarnatório. Então, a ciência vem avançando, e a ciência médica em especial, e o movimento médico espírita está avançando muito. E é muito bonito de ver, porque, meu Deus, né, se tratar com pessoas que têm essa visão é muito interessante, né? Quantos médiums, Davi, não foram internados em hospícios e acabaram no suicídio, ou completamente inutilizados, porque eram médiums e não sabiam lidar com a mediunidade. Quantas pessoas estão tendo crises de pânico, mas não compreendem a lógica, por exemplo, de que uma crise de pânico pode ser simplesmente uma expansão do perispírito que te permite captar muito além do que você está acostumado. Então, é um fenômeno mediúnico, de certa forma, anímico mediúnico, porque você capta as pessoas, você capta o ambiente, você percebe, e aquilo a pessoa às vezes entra em pânico, porque ela tem a impressão de estar exposta, é vulnerável. Então, ela precisaria só aprender a lidar com aquilo. Então, óbvio que eu não descarto casos médicos, né? É sempre importante, mas procure um médico que tenha esse conhecimento, né? Porque senão vão te entupir de remédio e você não vai resolver o problema. E é muito bonito nós vermos como a ciência está caminhando, né? Ao ponto de que nós temos hoje esses cientistas publicando uma carta aberta, né, dizendo, basta, nós temos que mudar de paradigma. A ciência do nosso tempo, ela é maravilhosa, mas ela não explica esses fenômenos. Aí a gente entra lá na mudança de paradigma, né, do Thomas Kuhn, que dizia, chega um momento, quando é que você sabe que tem que mudar de paradigma? É o momento em que você percebe que a ciência da sua época não responde mais as perguntas que você tem. Ou ela cria explicações mirabolantes. Então, você vai ver gente dizendo, a falta de oxigênio cria alucinação no cérebro da pessoa. Bom, mas uma alucinação que te permite adquirir conhecimentos que você não tinha vivo. Você está morto. E você, no estado de morto, vê mais, percebe mais e aprende. Bom, bendita falta de oxigênio, né? Vamos fechar o nariz e a boca e vamos ficar sem oxigênio. Besteira, né? Isso é explicação arranjada, né? Que a pessoa não quer admitir que a matéria não explica tudo. Então, é como os nossos amigos da biologia tentando explicar que nós somos produtos da genética. Isso é uma besteira, né? Lógico que a genética tem uma influência. Mas qual é a diferença entre nós e os chimpanzés? 3%. Então, pensemos um pouco. Quer dizer que 3% é a diferença. Nós somos praticamente iguais. E esses 3% de diferença genética explica o fato de nós termos uma civilização, e eles não. E nós temos linguagem, e eles não. Quer dizer que toda essa diferença, termos ciência, poesia, filosofia, religião, ir para o espaço, né, com naves, enviar pessoas para a Lua, tudo isso é devido a 3% de diferença.
não tem sentido, né? Não tem lógica. Então, Allan Kardec é visionário nesse sentido, porque ele percebe a importância que tem o espírito, ele percebe a importância que tem o perispírito, e quando o perispírito entrar na equação da ciência, vai ser maravilhoso, porque quantas doenças psicológicas, quantos traumas, né, quantos problemas físicos. Imaginou o dia que nós tivermos aparelhos capazes de analisar o perispírito de uma criança que está nascendo? Hoje, com testes de genética, nós somos capazes de dar probabilidades de doenças que ela pode ter, de problemas que vão aparecer no futuro. Você imagina o dia que nós tivermos a condição de tratar o perispírito. Então, assim, você vai falar, César, mas aí eu acho que você está delirando, né? Na verdade, não. Os scanners que nós temos hoje, eles são cada vez mais potentes, né? E nós estamos caminhando para essa fronteira. André Luiz fala isso, né? André Luiz fala que a matéria da qual é feito o perispírito é matéria. Simplesmente são elementos químicos que não estão ainda identificados pelo nosso sistema periódico. Então, e ele fala também que o pensamento, o perispírito, tudo funciona com base nas leis do eletromagnetismo. Provavelmente leis que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, no magnetismo terreno, dois ímãs de polo norte se opõem. Mas na espiritualidade, dois ímãs de polo norte se atraem. Por que nós andamos com certas pessoas e não com outras? Semelhança. Então, nós estamos mergulhados aí num universo para ser descoberto. E Allan Kardec foi visionário nesse sentido. E a obra de André Luiz, o Dr. Décio vai mostrar isso, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a dona Ivone Pereira, a dona Marlene Nobre fez um trabalho belíssimo nesse aspecto, né? Deixou coisas muito interessantes e continua trabalhando do plano espiritual nesse sentido, né? De incentivar o estudo dessas relações entre a medicina e a espiritualidade. Isso vai trazer avanços e benefícios para a humanidade impensáveis hoje. A gente pode tratar o ser humano a partir do magnetismo. As pessoas não valorizam o passe, acham que é uma coisa bobinha, né? Alguns acham que não tem efeito, já tem trabalhos científicos comprovando a influência do passe. As pessoas que recebem passe saram mais rápido, se recuperam de cirurgias mais rápido. Pessoas que recebem preces, já tem pesquisas mostrando, você pode nem estar sabendo que está recebendo a prece. Então, fizeram estudos às cegas, escolheram lá um grupo de pacientes, e 5 receberam prece, 5 não receberam prece. Os 5 que receberam prece sararam e saíram do hospital muito mais rápido. Então, hoje, mas é maravilhoso quando você pega os estudos de Allan Kardec sobre a prece. A ciência está caminhando muito devagar, porque a ciência funciona dessa maneira, né? A ciência vai devagarzinho, ela isola as coisas em caixinhas, né? Mas Allan Kardec não tinha esse compromisso. Ele era um homem que tinha visto a verdade e ele falou, olha, a prece funciona, ela funciona com base no pensamento, ela funciona com base nos fluidos, e ele explica tudo. Então, ele vai explicar não só o aspecto místico-religioso, mas ele vai explicar o aspecto mecânico da prece. E tudo isso vai ser ampliado pelas obras de André Luiz, por exemplo, né? Então, é muito bonito ver isso. E interessante, você falou bem dessa parte do passe. Como é que a gente pode ver assim essa parte científica que é tão importante, tão significativa, dentro, por exemplo, de um trabalho mediúnico, dentro daquele processo, né, quando você vai tratar um espírito que se manifesta, ou até mesmo quando você descobre a sua própria mediunidade e vai trabalhar em cima disso, né? Como é que você vê essa parte científica ser importante, não só para aquele que está ensinando, ou está orientando, mas também para aquele que está aprendendo, que está começando o seu trabalho também? Eu acho que nós, espíritas, é incontornável, né? A gente tem que estudar, tem que ter uma ideia
Eu só fico preocupado, às vezes, que, por exemplo, um médium, ele tem que se concentrar principalmente no seu desenvolvimento moral. Isso é o segredo número 1 de qualquer desenvolvimento mediúnico, né? Porque aí você vai estar acompanhado de bons espíritos. Mas saber o que é a mediunidade, como ela funciona, como o passe pode interferir, por exemplo. Quem é médium, né, e participa das reuniões mediúnicas, percebe isso muito claramente. Há espíritos que, quando o passista vem aplicar o passe, ele está imbuído de um sentimento de fraternidade, de carinho, né, de generosidade. Esses espíritos se comovem profundamente. E muitas vezes aquele trabalho de doutrinação que não estava conseguindo chegar no coração da entidade, né, do nosso irmão necessitado, ele imediatamente muda o quadro. Mas aí você pode ver, por exemplo, que isso pode se estender não só para as reuniões mediúnicas, mas para a nossa vida toda, né? Você, quando está imbuído dessas energias e sabe que pode comunicá-las pela expansão do teu perispírito, manipulando os fluidos à tua volta, né? Você pode mudar o ambiente de uma reunião, você pode mudar o ambiente de uma casa, você pode, aquela coisa, né? Nós espíritas temos um pouco a fama, né, de sermos calmos, tranquilos, e às vezes a gente chega num lugar, tá aquela coisa, e as pessoas de repente, nossa, mas você é tão tranquilo, tão calmo, porque isso se comunica às pessoas, é fluídico, né? Isso se comunica, isso passa, isso se destila de nós para as pessoas. E o passe é um processo maravilhoso, né? As curas pelo passe, Jesus curava impondo as mãos. Agora, nós estamos estudando, o Dr. Sérgio Oliveira mostra fotos, né, de como reage o meio ambiente quando o passista está imóvel e quando ele começa o passe. A coloração dos campos magnéticos em volta das pessoas muda, né? Então, ele passa das cores quentes para as cores frias, ou seja, aquelas que têm uma frequência de onda mais elevada. Então, é muito bonito de ver, porque aos poucos a ciência está começando a entrar em campos que pareciam místicos, que pareciam religiosos. A tradição de impor as mãos é uma tradição milenar. Vem lá dos idos do Egito, né? Você tem lá fotos no Egito com sacerdotes impondo as mãos, os tratamentos magnéticos, as benzedeiras no Brasil, né? E a gente leva as crianças. E o que é aquilo, né? O galinho de arruda é só o veículo, né? Ela está transferindo energia para a pessoa. E é uma pena que nós não percebamos a importância disso tudo, né? O passe é extremamente importante. O passista, conhecendo isso, ele sabe, né? Por exemplo, os alimentos e bebidas que você ingere passam a fazer parte da sua estrutura. Bom, se você come muita carne ou bebe álcool, né? Isso passa a se transferir para o teu perispírito. E aí você vai dar um passe, mas que tipo de energia você vai estar transferindo, né? Então, pelo menos no dia que você vai fazer aquele trabalho, procure se manter com as suas energias o mais limpo possível, né? Mais limpas possíveis. Então, existe uma lógica científica nisso tudo. E essa lógica é muito bom a gente conhecer, porque você sabe que não é uma imposição que está sendo feita. O que André Luiz está falando, o que os benfeitores estão falando, é algo que tem sentido científico, né? Não é não beba porque é pecado. Né? Não beba porque o álcool vai se transferir para o teu sangue está conectado célula a célula, né? O teu ectoplasma vai se expandir na hora do passe, e você vai transferir uma energia contaminada. Então, é uma lógica que nós conhecemos. Agora, isso é muito bom de saber, mas nós sabemos que o trabalho primordial é nós investirmos na nossa reforma moral, né? Nós investirmos na nossa melhoria pessoal, né? No desenvolvimento das nossas competências evangélicas, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, porque naturalmente nós vamos produzir energias que vão ser extremamente positivas, né?
Aí você vai ver casos como Chico Xavier, por exemplo, que curava as pessoas que iam a Uberaba, e as pessoas, às vezes, nem percebem. Aí eu comecei a ir no centro e sarei. Tá, mas você ia no centro do Chico Xavier, ou você vai no centro lá de uma pessoa que é alguém, né, que tem um trabalho sério, honesto, bonito, e os benfeitores aproveitam para tratar teu perispírito. Então, aquela doença que era lá, uma coisa que ficava ali, que incomodava, que ia e vinha, né, ela desaparece, porque você está tratando as causas no perispírito. Então, nós temos um privilégio, é maravilhoso isso que nós temos, Davi, no Brasil, ter essas casas espíritas todas, né, o pessoal estudando, o pessoal... A gente tem que investir sério nisso, sabe? Estudar a doutrina, estudar as obras básicas. E eu fico impressionado quando as pessoas dizem, estudar as obras básicas. Não, Allan Kardec viu 160 anos na frente. A ciência está capengando hoje para chegar no que ele chegou. O que ele falou da prece, por exemplo, é maravilhoso, porque ele estudou a prece, ele estudou as condições para a prece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele estudou os efeitos da prece, ele estudou os efeitos da prece sobre os encarnados, sobre os desencarnados, sobre aqueles que sabem que recebem a prece, sobre aqueles que não recebem a prece. Ele tirou todas as conclusões daquele assunto. Ele nos deu tudo mastigado, didaticamente explicado, 160 anos na frente. E hoje a ciência está chegando para dizer, olha, gente, descobrimos aqui alguma coisa fantástica. A prece tem efeito. Entendeu? Então, assim, mas, meu Deus, né? A gente sabe que a prece tem efeito. Não... E a obra de Chico Xavier vai confirmar isso. Você muda o ambiente de uma casa quando você ora, você muda o ambiente de uma casa quando você faz o culto do Evangelho no lar. Mas, cientificamente, nós podemos hoje comprovar, né? O Dr. Sérgio Oliveira, por exemplo, ele usa scanners, né, que foram produzidos na Europa, e são scanners poderosíssimos, que captam campo eletromagnético de uma pessoa, de um lugar, e hoje eles estão aplicando isso aos estudos da mediunidade, a pineal. André Luiz foi um visionário, né, ele já... Aliás, Descartes já falava que a pineal era o elo de ligação entre o espírito e a matéria. E André Luiz, a mediunidade, Allan Kardec não toca na pineal, né? Ele vai falar do perispírito, mas a obra de Allan Kardec vai ser complementada pela obra de Chico Xavier, e ele vai falar da pineal como sendo o órgão da mediunidade. E hoje nós estamos vendo, né, as teorias, as teses sendo publicadas que vêm confirmar isso. Inclusive o fato dela calcificar, ser um cristal, né? Os cristais recebem e transferem ondas, né? Filtram ondas, e o Dr. Sérgio vai mostrar que se a onda é captada e vai para tal lugar, você tem uma sensação do tipo A, você tem uma angústia, se vai para tal lugar, você tem uma felicidade. Mas o que é isso? A nossa conexão, a anteninha ligada com o plano espiritual o tempo todo. E aí você lê no livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam o homem, de ordinário são eles que os controlam. E a gente acha besteira, né? Acha excesso. Não é. Nós estamos o tempo todo com a nossa antena ligada e conectado no plano espiritual. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, nós temos que estudar a fundo a doutrina, porque ela pode descortinar horizontes que a própria ciência ainda não descortinou. Então, eu acho que nós somos privilegiados, mas temos também uma grande responsabilidade, né? Queria que você falasse um pouquinho também, né? Às vezes nós olhamos assim, puxa, o César mora lá no Canadá, né? Primeiro mundo, tudo bom e prático, tudo mais fácil, tudo mais simples. A gente vive aqui no Brasil ainda uma dificuldade tremenda, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa diversidade de educação. Você estava falando comigo em off um pouquinho disso, né? Eu queria que você explanasse isso para os nossos ouvintes, aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Essa diversidade de... Né, vamos pegar o exemplo Brasil, Canadá, para ficar mais fácil. E você comentava comigo a respeito da depressão, da falta de Deus, né? Às vezes nós temos
tantas coisas materiais boas na nossa mão, mas falta outra. E às vezes nós temos aquela outra, mas falta a questão material, né? Eu queria que você pegasse esses dois pontos, esses dois extremos e falasse um pouquinho dentro dessa visão espírita. Olha, Davi, é muito interessante isso, porque a gente não tem ideia das coisas até que viva, né? Então, eu vivi no Brasil, eu saí do Brasil, eu estava muito insatisfeito, o país tem muitos problemas, sempre teve, né? Nós vivemos num país que é um país muito grande, é um país que tem uma população muito grande. Infelizmente, né, nós temos vivido séculos, né, sem que as nossas classes, sem que a nossa elite, né, econômica, política, intelectual, se preocupe realmente com o povo. Não é só uma questão deste ou daquele governo, é uma questão da nossa elite, né? Nós temos uma classe, né, que nós podemos dizer a nossa elite econômica, que pensa só na própria barriga, no próprio umbigo. Quando as coisas não estão boas, eles vêm para os Estados Unidos e esquecem, né? Eu venho de uma família muito pobre, eu nunca fiz parte dessa elite. Minha família sempre foi muito simples, minha mãe foi uma mulher que criou 4 filhos sozinha, né, como muitas mães de família nesse Brasilzão. Eu sou o mais velho, comecei a trabalhar com 8 anos, e então a minha vida foi sempre uma vida de muito sacrifício. Eu tive que estudar, eu tive que trabalhar, eu fui caixa de supermercado, eu fui servente de pedreiro, eu fui torneiro mecânico. Então nunca foi fácil, né? E num certo momento eu vi que não havia mais perspectivas, eu decidi que, bom, eu tinha 2 filhos pequenos, né, que hoje já são jovens. E esses 2 filhos, eu falei, eu preciso dar uma perspectiva para eles, né, de vida, de formação, e nós resolvemos sair do Brasil. As mudanças de país são muito traumáticas, às vezes. Você tem toda uma cultura para aprender, uma língua para aprender, toda uma vida diferente, né? É diferente você vir passear. Quando você vem passear, é uma realidade. Quando você vive no lugar, você tem realmente que aprender como viver ali. E nós vamos vendo que é um país muito organizado, que é um país onde tudo funciona. Quando você vai nas repartições públicas, você é muito bem atendido, você é tratado como um cliente, tudo é muito organizado. O Canadá é um país conhecido pela organização, né? No entanto, você percebe que essa sociedade é uma sociedade também muito materialista. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde um vazio muito grande existe nas almas das pessoas. Quando há crises, você vê pessoas se suicidarem com muita facilidade. Porque se você é materialista e vê a vida como algo que não, né, se você estiver feliz, tudo estiver bem e não tiver nenhum problema, tudo bem. Agora, se eu tiver um problema, para que continuar vivendo? Então, nós vamos vendo que existe essa contraposição. O Brasil é um país que tem muitas dificuldades, mas existe uma alegria na alma das pessoas. Existe um contato com Deus. Deus faz parte da vida das pessoas, né? Eu tenho uma amiga aqui do Canadá que diz, ela viveu no Brasil e ela fala sempre, as pessoas dizem para você, vai com Deus, né? Que Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Deus faz parte, né, da vida das pessoas, da realidade das pessoas. Cultivar a religião, você não é visto como um estranho. A religião faz parte da vida das pessoas, e isso, Davi, não tem preço. É preferível ter uma vida simples materialmente. Nós viemos para cá, né, nós temos uma vida razoavelmente confortável, eu trabalho, minha esposa trabalha, aqui é necessário trabalhar muito também, não vem nada de graça. Todo mundo trabalha muito, né? O trabalho às vezes é muito exigente, mas é um lugar que você, no momento em que você olha e precisa, né, desse calor, dessa alegria, dessa coisa boa que existe, que nós temos no nosso povo, você não vai encontrar aqui. Né? Se você virar, e, né, aqui no Brasil, você fala com uma pessoa, você fala, olha, como é que você está, né, não está bem? Você ouve a pessoa, você se interessa pela pessoa. Aqui a pessoa pergunta por praxe, né, como é que está? Se você falar, não estou muito bem, tá bom, tchau. Né? Ninguém quer saber.
né? Todo mundo está muito apressado, todo mundo está assim, é maravilhoso, tudo funciona muito bem, as instituições públicas, o governo, né? A corrupção é mínima, as organizações públicas funcionam, eles avançaram nesse aspecto. Mas é uma sociedade que está doente da alma. Então, nós, no Brasil, talvez nós tenhamos que começar a entender que sim, pode ser que nós tenhamos mais problemas de ordem social, política, econômica, mas nós temos coisas que eles não têm ainda. E é importante valorizar essas coisas, porque viver sem isso, Davi, é uma tragédia. Viver sem o conhecimento que nós temos, viver sem a proximidade de Deus, viver sem uma igreja, viver sem essa alegria da fé, é uma coisa muito triste. Então, eu lembro um caso que eu vi aqui em 2009, se eu não me engano, 2 anos depois que nós chegamos, e uma moça que se suicidou porque ela tinha medo de envelhecer. Então, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Eu tenho casos, né? Eu tive soube depois, não era meu aluno, mas é um ex-aluno que no ano seguinte, por razões de conflito na família, se matou. Então, é lógico que o conhecimento da espiritualidade está faltando. E se nós tivermos que escolher, fique com o conhecimento da espiritualidade. Porque se você não comer caviar hoje, comer pão com manteiga, você sobrevive. Mas quanto tempo você pode sobreviver com a alma seca? Né? Quanto tempo você pode sobreviver com depressão? Então, esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, em especial a doutrina espírita, é algo maravilhoso, é algo que nós temos que valorizar, é algo que nós temos que cuidar, é algo que nós não podemos deixar ser bagunçado. Daí a responsabilidade das direções espíritas de estudarem a doutrina com seriedade, de cultivarem um estudo sério, de não deixarem fazer alterações, inovações perigosas. Vamos simplificar as obras de Kardec. Não, cria um dicionário para explicar os termos. O que é prolegômeno? Preliminares de um assunto, introdução, mas cria uma notinha, não precisa alterar, o que está escrito. Então, sejamos coerentes, vamos aumentar a cultura das pessoas através do romance espírita. Emmanuel escreveu numa época que a educação no Brasil tinha uma qualidade muito superior à que tem hoje. E ele escreveu, quando Humberto de Campos escreve, Humberto de Campos era um acadêmico, ele escreve com uma simplicidade maravilhosa, ele já escrevia quando era encarnado, por isso que ele era lido, Humberto de Campos era lido, as pessoas faziam fila para comprar o jornal no domingo de manhã, porque era a crônica dele. Não tinha internet, tinha televisão, era jornal. Então, quando ele escreve pelo Chico, é lógico que ele vai usar termos, às vezes, que são termos um pouco diferentes do que nós usamos, mas nós não precisamos simplificar nada. Coloque um dicionário no final do livro e aumente a cultura das pessoas. Ao invés de reduzir a obra à cultura ou à não cultura das pessoas. E o nosso povo não tem culpa de não ser culto, nós temos oferecido uma escola difícil, os professores não têm como trabalhar no Brasil. Essa é uma realidade que me agradou muito aqui. Eu posso entrar numa escola e dar uma aula de ciências, porque eu tenho laboratório, eu tenho técnicos à minha disposição. Realidade que a gente, às vezes, não tem nem nas escolas particulares no Brasil. Então, sim, eles avançaram muito socialmente. Nós podemos melhorar isso? Podemos, Basta os nossos amigos aí da política pensarem um pouco no povo, e a gente pode avançar muito. Mas espiritualmente nós estamos muito na frente. Muito na frente. Você acha que pós-pandemia nós vamos ter grandes transformações individuais ou até mesmo coletivas, ou ainda esse processo ou será que nós vamos, falando assim em português claro, será que nós vamos precisar de mais alguma pandemia? Olha, nós estamos num tempo de transição, E tempos de transição são tempos, é como o tempo da adolescência para o ser humano, é um tempo de turbulência, Os hormônios aceleram, você fica estabanado, você dá cabeçada, você faz besteira. E a humanidade está num tempo de turbulência. E Deus, ele usou uma estratégia muito interessante, Nós não estamos numa guerra, por exemplo.
E se a gente acha que a pandemia é uma coisa difícil, né, experimente uma guerra. Pergunte para quem já esteve numa guerra. As nossas vidas viram do avesso, literalmente, né? Então, assim, Deus está nos forçando a confrontar o nosso interior. E o que é que está causando pânico em algumas pessoas? Quando elas olham para o interior, não tem nada. Está vazio. E é o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo em muitos países ricos. Né? Uma senhorinha simples, trabalhadora, uma vozinha que cuida da família, que cuida dos netos, que ajuda os filhos que não estão conseguindo dar conta com seu salário. Quando ela olha para dentro de si, ela tem alegria. Ela está tranquila. Com pandemia, sem pandemia. Então, o que está faltando? Né? A pandemia é um convite ao amor. Ao invés de ficarmos reclamando, chorando as mágoas, né, e achando que está isso ou aquilo, façamos campanha pela internet para ajudar as famílias que no Natal agora vão precisar de ajuda. Né? Compremos material escolar para as crianças que vão começar o ano que vem. Se você é um doutor e está triste, deprimido, ofereça algumas horas pela internet para os alunos que precisam de ensino de matemática. Esse é o momento da gente sair da zona de conforto, de egoísmo, e Deus vai mandar quantas epidemias forem necessárias, enquanto nós formos cabeça dura, enquanto o nosso egoísmo imperar, enquanto o nosso orgulho continuar nos afastando dos nossos irmãos, enquanto a gente achar que pode ter uma casa bonita, enquanto na cidade tem um monte de favela, e a gente pega o avião e vai cortar cabelo nos Estados Unidos. Enquanto a gente continuar agindo assim, vai ter epidemias. Né? Porque nós estamos todos conectados, nós somos todos a mesma humanidade. Você pode ser rico, pobre, né, empresário, professor, não importa. Nós estamos todos conectados, nós estamos no mesmo barco. E a pandemia é um momento em que Deus diz, chega, olhe para dentro, você tem que ver que você não está, você vai passar mais uma vida e vai chegar aqui de mãos abanando. Né? Então, nós estamos com o coração vazio, esse é o problema. E eu acho que a pandemia é um convite a que nós preenchamos o coração. Então, aqui no nosso grupo, o Canadá é um país muito organizado, tem necessidades, tem pessoas em depressão, mas é muito difícil fazer caridade aqui. E tudo passa por organismos. Então, nós falamos, vamos nos associar a amigos no Brasil, temos uma amiga, né, 2 amigas no Brasil, no interior de São Paulo, que ajudam famílias carentes. Vamos fazer uma campanha de Natal para essas famílias, para essas crianças. Então, há trabalho a ser feito, há muito. Quando a gente parar de pensar na gente, a vida vai melhorar. Né? E Deus, com essa pandemia, está nos confrontando, está dizendo, olha para você, não tem nada? Então vai procurar alguma coisa. Né? Porque nossas depressões, nossas angústias, nossas tristezas, nossas melancolias, é falta do que fazer. Óbvio que eu digo isso com todo respeito, porque há pessoas que têm depressão e têm um problema médico. Mas eu estou falando de modo geral. Né? Há muita tristeza, que talvez não possa nem ser chamada de depressão, mas há muita tristeza, muita melancolia, aquela chateação de vida, né? Aquela coisa que a vida está uma chateação, falta do que fazer, né? Falta de sair de si mesmo. E mais uma vez Allan Kardec acertou em cheio, né? Porque fora da caridade não há salvação. Então a gente quer se salvar da pandemia? Caridade. A gente quer salvar essa encarnação? Caridade. Né? A gente quer salvar o planeta? Caridade. Né? Caridade do tempo, caridade da boa palavra, caridade de dar algumas horas para as pessoas que precisam de nós. Enfim, há meios. Né? Tem muito centro espírita que fechou. Por que fechar? Né? A gente pode fazer campanhas e levar na casa das pessoas. Coloque uma máscara e leve. Né? Marque para as pessoas, se inscreva pelo site, venha buscar no centro um dia a tua cesta básica. Nós não podemos nos eximir nestas horas de necessidade. São estas horas que nós temos que nos apresentar como cristãos. Então, há um trabalho a ser feito dentro de nós, né? E a doutrina está nos convidando a esse trabalho. E a pandemia é o momento em que Deus chacoalhou a humanidade.
né? E se essa passar, se for necessário, viram outras. O problema não é fora, o problema é dentro. Enquanto o nosso orgulho imperar, nosso egoísmo imperar, nós vamos ter que ser sacudidos, né? E aquilo que parece um mal, na verdade, é um bem. Querido César, nós estamos chegando quase no finzinho do nosso encontro. E agora eu queria deixar aí disponível para você aí uns 10 minutinhos, para que você possa transmitir aí a sua mensagem. Como eu sempre costumo dizer, aquilo que a sua intuição, o seu coração ou a sua mediunidade determinarem ser o melhor para nós neste momento. Olha, Davi, eu acho que nós tivemos uma conversa muito bacana, né? Eu acho que tivemos a felicidade de sermos úteis, né, aos nossos irmãos, espero, que nos acompanham, e humildemente pedimos que nos desculpem, né, se falamos ou falei algo, né, que possa ferir sensibilidades. A nossa intenção é de partilhar conhecimento, é de partilhar fraternalmente a grandeza da doutrina espírita, que não nos pertence. E o meu convite nessas palavras finais seria para que a gente não abra mão, né, da qualidade da doutrina espírita. É muito, muito importante que a gente tenha vitalidade, sabe? Não pode, tem um amigo benfeitor que se comunica conosco e que nos pede para dizer isso, né? Não existe cristão triste. E eu diria, não existe espírita triste. Nós somos privilegiados, nós somos criaturas abençoadas. Os problemas materiais vão passar, se não passarem, amém Jesus, né? Nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer o que podemos, mas nós devemos nos unir nos centros espíritas. Os centros espíritas são lugares abençoados de renovação da humanidade. Formar, né, palestrantes, formar médiums, formar educadores da juventude, formar evangelizadores. Isto é fundamental, incentivar o culto do evangelho no lar. Olha que bênção, nós fazemos um culto do evangelho, né? Abrimos a página na internet, começamos a fazer os encontros com uma plataforma como essa, né? Utilizamos o Zoom, e nós temos 15, 20 pessoas participando, e você não precisa sequer sair do seu lar. Nós temos estudos funcionando na internet, você não precisa sair do seu lar. Então, sim, nós estamos num momento de pandemia, mas Deus nos deu já todos os recursos para que ninguém fique isolado, para que ninguém fique triste, e nós temos que partilhar. Use o seu Facebook para partilhar mensagens positivas, use o seu Instagram para partilhar o canal do Davi, para partilhar as pessoas que estão fazendo, para partilhar as pessoas que estão levando, compartilhar, né, o conhecimento espiritual. Não perca tempo, né, publicando coisas bobas, coisas inúteis, coisas sem graça. Façamos um investimento sério de formação. Nós, espíritas, temos que ler mais, estudar mais, porque cada espírita bem formado é um postinho de luz da humanidade. Nós sustentamos os fios, os cabos que levam a luz. Nós não somos a luz, mas nós somos a lâmpada. Então, nós podemos, se nós estivermos no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que temos que fazer, a luz vai chegar aos nossos irmãos. Mas a primeira pessoa que se ilumina é aquele que é a lâmpada. Você é o primeiro iluminado. Então, mantenhamos o trabalho, façamos esse esforço. Os centros espíritas são lugares abençoados. As obras de Allan Kardec devem ser estudadas. As obras de Chico Xavier devem ser estudadas. As obras de Ivone Pereira devem ser lidas e estudadas. Nós temos material de estudo para 3 gerações. Livros como Missionários da Luz, Os Mensageiros,
São livros que levam meses para você estudar. Eu li Os Mensageiros há muitos anos, estamos agora relendo num grupo de estudos, é maravilhoso. Quanta coisa você não percebe, quanta coisa você não vê, quanta coisa esses espíritos nos trouxeram que antecederam a ciência. Os livros de André Luiz antecederam a ciência em vários aspectos. Coisas, como, por exemplo, falar da existência de celulares em nosso lar, que vão aparecer aí na década de 80, 90 no mundo, e era um tijolão, um celular, Depois, hoje nós temos na palma da mão um instrumento como esse, que nós estamos usando aqui para falar com várias pessoas no mundo todo. Então, é maravilhoso, a comunicação instantânea, tudo. Vamos investir no simples. Eu tenho uma amiga que diz, eu gosto de espiritismo raiz. Nada de inovações estapafúrdias, nada de trazer para o centro coisas estranhas. Guardemos a simplicidade evangélica da doutrina. Isso é fundamental. E não aceitemos nunca que tirem Jesus e o evangelho da doutrina, porque o dia que nós fizermos isso, a doutrina espírita não serve mais para nada. E a prova é muito simples, A ciência vai chegar nos conhecimentos que nós temos. Um dia eles vão dizer, a reencarnação existe. E aí eles vão falar, e daí? Bom, e daí peguem o evangelho e peguem o livro dos Espíritos, que a resposta está lá. Você tem que viver, tem que se melhorar, todas as tuas ações têm reação, tudo que você faz conta, tudo que você pensa conta. Então, viver é um ato de responsabilidade. E a moral do Cristo, como Allan Kardec explica no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem todo o seu senso. Então, amigos, nós temos que realmente guardar o básico. A Índia fala de reencarnação há 5.000 anos, eles falam de reencarnação há muito tempo. Mas as pessoas não são mais felizes lá, porque elas não entenderam que reencarnação não é para separar as pessoas em castas, mas a reencarnação é para dizer, viva bem, faça o bem, que você vai colher, e as tuas próximas vidas serão vidas melhores e mais felizes. Mas como é que você faz o bem? Onde é que está a moral que nos explica isso? É a moral do Cristo. Allan Kardec percebeu isso, e quando ele percebe isso, pergunta 625 do livro dos Espíritos, quem é o modelo que Deus nos deu? Os Espíritos responderam Jesus, não responderam Buda, Maomé, fulano, Beltrano, responderam Jesus. E Allan Kardec faz o quê? É Jesus? Então vamos lá. Mas o que em Jesus? A moral. E ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queremos ser felizes? Queremos passar por essa pandemia, tirando proveito dela para a nossa alma? Esse é o momento, Esse é o momento. Concentremos. E é maravilhoso. Coloque um grupo de pessoas juntas, sinceramente interessadas em estudar a doutrina, e você vai ver como nós crescemos, como nós melhoramos, como nós progredimos. Porque cada pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, condensam uma quantidade de conhecimento fantástica. Então, meus amigos, doutrina espírita com evangelho. Evangelho com doutrina espírita. Para o restante, nós confiamos em Deus e vamos fazendo o que nós podemos. Mas nós, tendo esse conhecimento, nós temos já o que nos protege, nós temos o que nos dá serenidade, nós temos o que nos dá equilíbrio, nós temos o que alimenta a nossa alma, porque não tem fome pior que a fome da alma. Então, eu agradeço ao Davi, agradeço a todos os nossos irmãos que nos acompanham e peço a Deus que nos ilumine, que nos abençoe e que nós guardemos essa felicidade de sermos espíritas. Não tem espírita triste, que nós não temos razão nenhuma para tristeza. Paulo, antes de nós lermos a nossa mensagem, fazermos a nossa prece, então eu queria que você repetisse novamente os 2 livros. Pois não.
Vamos lá. Rico ou Pobre, uma questão de educação, né? César e Giovanna são os autores, e o Ensino de Ciências, uma abordagem histórico-crítica. Os dois da editora? Autores Associados de Campinas. Tá. Canal do YouTube. Nosso canal no YouTube é o César S. Santos, e ali nós colocamos material, a maior parte está em português, né? Então são as nossas palestras, encontros como este, estudos do Novo Testamento, né, do Evangelho, palestras doutrinárias. Então é um local em que eu tenho armazenado, digamos assim, todo esse trabalho que nós temos feito. Facebook. Nós temos uma página que é o Na Visão Espírita. Então, é uma página que nós partilhamos, né, todas as informações, o trabalho que temos feito aqui. Está em português, obviamente essa, e dali você pode ir para as outras, né, quem quiser olhar e ver os outros trabalhos que nós fazemos propriamente aqui no Canadá, né. E o site... Está em português. E o site do centro? O site do centro é o www.chicoxavier.ca. E é possível, né, quem é brasileiro vai entender, o francês é muito semelhante ao português, mas se você quiser visitar simplesmente para nos dar o prazer, da alegria da visita, é uma alegria para todos nós. E logo ele estará também funcionando em português e inglês, porque nós temos um amigo que está nos ajudando com isso. E vai ser muito bacana, porque é maravilhosas essas ferramentas, né, Davi? Você está aí, né, em Pindamonhangaba, eu estou aqui em Sherbrooke, no Canadá, e é como se nós estivéssemos na mesma sala, né, com mais um monte de gente junto conosco. A gente se conhece quase que pessoalmente, né? Quase que pessoalmente. E vai ser um prazer, né, se uma hora a gente puder se conhecer pessoalmente. Isso é muito bacana também, porque nós vamos fazendo amigos, né? Se uma hora você vier para cá, vai ser um prazer recebê-lo. Se uma hora nós formos para esses lados aí, eu tenho família no interior de São Paulo, né? Quem sabe a gente passa uma hora para abraçá-lo pessoalmente, vai ser uma alegria. Então vamos à nossa leitura da noite, é o livro Otimismo Todo Dia, do nosso querido Lorival Lopes. Como sempre eu digo, a lição, antes de nós iniciarmos a live, nós fazemos a nossa prece e abrimos ao acaso, que não existe, e a lição que veio hoje foi a lição número 179. E ela diz assim: é natural querer a sorte na loteria, fazer a vida mais fácil, esperar benefícios por obras do acaso. Mas não fique na dependência das coisas externas, como se fossem o principal objetivo. O principal, a base que você deve tratar bem e compreender, é a sua mente, o seu ser profundo, de onde vem a adequada força para vencer as dificuldades. São os seus bons pensamentos e atitudes, a fé em Deus, a visão otimista da vida e a confiança em si. Creia em si e resolva a situação. Por falta de base, há quem descubra ouro e se perca nos vícios. Perfeito. Não tem acaso, né? Não tem acaso. Não tem acaso. Lição número 179, do livro Otimismo Todo Dia. Porque se a gente resolve aí, né, o resto flui. E interessante, né, quando ele diz aqui, né, o principal, a base que você deve tratar bem e compreender é a sua mente, o seu eu profundo, de onde vem a adequada força para vencer as dificuldades. São os seus bons pensamentos e atitudes, a fé em Deus, a visão otimista da vida e a confiança em si mesmo. É como se o livro viesse a resumir tudo aquilo que... De maneira perfeita.
Então, você veja, né, que provavelmente, quando eu estava aqui fazendo a prece, o espírito que estava aí já veio aqui para dar uma abridinha no livro, né? Com certeza. Então, vamos à nossa prece, de modo muito sincero, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este momento. Peço a Ti, querido Mestre Jesus, que abençoe o nosso querido César, sua esposa, seus filhos, o seu lar, dando a eles sempre o amparo, a proteção, a segurança e a tranquilidade na caminhada que ainda tem pela frente naquele país que, mesmo distante, com certeza está próximo dos nossos corações. Abençoa, Senhor, a todos que compartilharam conosco esta noite, este encontro, seus lares, suas famílias. Ampara, Senhor, aos espíritos que puderam estar conosco. Que seus corações tenham sido tocados e que eles possam, na longa caminhada ainda pela frente, se aproveitar desses ensinamentos para uma reprogramação reencarnatória mais equilibrada e mais feliz. Ao nosso querido Cair Bar Schutel e ao nosso querido André Luiz, o nosso agradecimento por este encontro. E que Deus nos abençoe e nos ampare em todas as nossas atividades, hoje e sempre, que assim seja. Então, eu quero agradecer ao nosso querido César pela oportunidade, agradecer pela sua bondade, agradecer de coração mesmo por este momento tão agradável. Foi assim uma satisfação muito grande conhecê-lo, como também tive a satisfação de conhecer outros e ainda vou conhecer outros. É um amigo, como eu sempre costumo dizer, eu ganhei mais um amigo na minha jornada reencarnatória. A nossa distância é muito longa, mas eu me lembro de não sei se você vai se lembrar dele, me fugiu o nome, daquele senhor que era o responsável pelo jornal O Imortal, lá em Cambé, no Paraná, o senhor Hugo Gonçalves. E ele dizia assim, ele tinha um ditado que ele falava assim: a lembrança de um amigo será sempre regada pela gota da saudade. A lembrança de um amigo será sempre regada pela gota da saudade. Então, com certeza, todas as vezes que nós nos lembrarmos de você, deste momento, saiba que nós estaremos lembrando com muito carinho, com muito amor mesmo do coração, pela oportunidade maravilhosa que você nos concedeu. Eu que agradeço, e você tem aqui também um amigo, e foi uma experiência muito agradável, foi um bate-papo muito, muito gostoso, e é uma bênção, né? É uma bênção, eu me sinto abençoado com essas possibilidades, agradeço a você pelo convite, pela generosidade do convite. É sempre uma bênção poder falar da doutrina espírita, poder falar de coisas que fazem tão bem, né, para a nossa alma, e que fazem isso que o livro dizia, né? Mudam o nosso pensamento, mudam a nossa percepção da vida, e isso é muito bonito. Então, eu que agradeço e desejo a todos aqueles que estão conosco, a você, a sua família, muita paz, que Jesus envolva, ilumine e nos proteja a todos. Então, estamos dando por encerrada a nossa live desta noite, o nosso encontro do programa Espiritismo e Vida, e aguardamos com muito carinho a todos na próxima quinta-feira, novamente, às 20 horas, para mais um convidado ou uma convidada, que com certeza nos trará também momentos de muita alegria, de muita paz. Desejo a todos e ao César uma boa noite, um excelente final de semana, e que Jesus nos abençoe. Até lá, e que todos estejam em paz, com saúde, e lembrando, continuem se cuidando, sempre. Um abraço a todos. Até mais.